Já te sentiste culpada por fazeres aquilo que está certo? Como se, ao dizeres não a alguém, mesmo estando certa, tu estivesse a prejudicar alguém? Estás sempre a fazer, a cuidar, a resolver, principalmente para os outros, mas por dentro estás exausta? E quando paras, percebes que não tens criado tempo para cuidar de ti? Bem-vinda ao podcast Autoestima Mulheres 40+. Eu sou a Tita, durante anos vivia insegura, mas fingia que estava tudo bem. Até que percebi que podia mudar a forma como eu pensava e agia, e ao alinhar isso com a palavra de Deus, a minha vida e a minha autoestima transformaram-se. E é isso que eu te vou ensinar aqui, a reconheceres o teu valor, a confiar nas tuas decisões e a viveres com mais paz. Sabias que eu tenho um grupo no Facebook? Autoestima Mulheres 40+, um espaço seguro com encorajamento e exercícios práticos para te ajudar a sair do automático e a ganhar mais clareza e confiança. Autoestima Mulheres 40+, no Facebook. O link está na descrição do episódio. Há algumas semanas aconteceu uma situação que, sinceramente, mexeu muito mais do que eu estava à espera. Porque foi uma ferida que eu achava que já estava fechada dentro de mim. Só que afinal ela tinha outros planos, ela decidiu abrir. E isso aconteceu numa negociação. Eu tive que me posicionar e eu sabia exatamente o que é que eu estava a fazer. Eu estava tranquila, eu estava correta, eu estava a proteger o meu cliente. Mas, do outro lado, começou a haver pressão, começou a haver insistência, começou a surgirem dúvidas sobre a forma como eu estava a conduzir este processo. E eu pensei, Tita, calma, mantém-te firme. Mas o que é que aconteceu? Eu comecei a sentir uma culpa. E isso foi tão estranho, porque eu pensava, mas culpada de quê? Não havia nenhuma razão para eu me sentir culpada. Só que dentro de mim eu deixei de ter paz para começar a ter culpa. E eu não estava a fazer nada de errado, eu não estava a prejudicar ninguém, eu simplesmente estava a ser correta. Só que ainda assim começou a aparecer um peso, a minha mente começou a ficar cheia destes pensamentos e eu comecei a pensar neste tema mais do que deveria. Comecei a entrar em modo de loop e eu dizia, não faz sentido, estás assim, tu estás a fazer aquilo que é certo. Só que ao mesmo tempo era como se uma voz dentro de mim começasse a gritar mentiras e dissesse isto não é certo, sabes? E realmente eu tive que arranjar uma forma de falar essas mentiras. Foi aí que eu entendi. Espera, isto não é sobre negócio, isto é algo que está dentro de mim, uma ferida que voltou a abrir. E essa ferida era o medo da rejeição, era a insegurança, era aquela dificuldade antiga que eu tinha de me posicionar, porque no passado, quando eu queria expor as minhas ideias, eu bloqueava. Eu ficava com medo, eu não conseguia dizer o que eu pensava, eu paralisava e, obviamente, isso prejudicava-me imenso. Mas desta vez era diferente. Eu tinha provas, eu tinha fatos, só que ainda assim a dúvida decidiu gritar. E eu acredito que tu já passaste por isto. Sabes que estás certa, mas as dúvidas gritam mais alto que a tua confiança. Tu queres posicionar-te, mas tu sentes culpa. Queres dizer não, mas parece que estás a fazer algo errado. E foi por isso que eu quis trazer este tema hoje. Que há 3 coisas que eu fiz que me ajudaram a não ceder, a não me comprometer, a não me trair e que te podem ajudar quando tu precisares de te posicionar sem culpa. A primeira foi ter clareza. Eu sabia que aquilo que eu estava a fazer era o correto. Eu não estava a prejudicar ninguém, antes pelo contrário, eu estava a proteger o meu cliente. E isso é a base de tudo. Quando tu tens essa nitidez, essa clareza, fica muito mais difícil alguém fazer-te duvidar de ti. Mas acontece. E eu hoje estou aqui para te provar que aconteceu comigo. A segunda foi validar essa posição. Eu não fiquei só com a ideia na minha cabeça. Eu fui buscar provas. Eu justifiquei os meus argumentos. Eu confirmei. Eu realmente sustentei aquilo que eu estava a dizer. E isso calou as mentiras. E isso começou-me a trazer tranquilidade. Isso começou-me a validar a minha segurança. A mim e aos meus clientes que estavam a colaborar comigo. E a terceira foi criar limites. Eu tive que dizer não. Eu tive que dizer não ao outro lado. Mesmo com pressão, mesmo com dúvidas, mesmo com o risco do negócio cair, eu não cedi. Porque eu sabia, eu não vou fazer algo que não é correto, só para fechar um negócio. Essa não sou eu. E no final, o negócio caiu. Eu até já estou a achar engraçada esta situação. Mas, apesar do negócio cair, eu ganhei respeito por mim,
ganhei confiança em mim e continuei a ter a confiança dos meus clientes. Porque às vezes ganhar não é fechar o negócio, mas é não perder de ti. Resumindo, se tu queres posicionar sem culpa, a primeira coisa a fazer é ter clareza sobre aquilo que estás a fazer e saberes que estás a agir corretamente. A segunda é tu validares essa posição, é tu ires buscar provas para sustentares aquilo que estás a dizer. E a terceira é criar limites, teres coragem de dizer não, mesmo quando há pressão, porque só assim é que tu vais construir confiança em quem tu és, fortaleceres a tua autoestima e é assim que deixas de te trair. Porque no final, construir uma autoestima saudável passa por dar passos de coragem, ganhares confiança nas tuas decisões e não teres receio de assumir aquilo que te move. Se este episódio mexeu contigo, se tu sentiste aquele aperto ou aquele é isto, para um momento e deixa a tua avaliação na app onde estás a ouvir. Isto ajuda este podcast a chegar a mais mulheres que, tal como tu, precisam de ouvir esta mensagem. E se tu tens uma amiga que anda cansada de ser forte, partilha com ela. Pode ser exatamente o que ela precisa de ouvir hoje. Obrigada por estar aqui comigo. E como eu não vou a lado nenhum, eu estou aqui contigo na próxima segunda-feira, num novo episódio. E até lá, cuida de ti, como cuidas dos outros. Um beijinho no teu coração. Até já!